Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a Natasha Esteves. A Natasha é empresária e mentora de negócios e carreira, além de ser também uma multiempresária. Vamos entender isso aqui. Natasha, fala pra gente, como é a sua profissão? Explica pra gente. É bem complexo, na verdade. Primeiramente, né, depois de muito tempo perdida, realmente sem saber qual carreira seguir, né? Eu fiz direito na minha primeira formação, porque eu não sabia como é que funcionavam as carreiras. Eu acredito que muitos jovens, né, que estão lá na fase pré-vestibular, 17, 18 anos, não entendem as profissões e também não sabem quais são os potenciais que eles possuem, quais são os talentos e habilidades que eles têm. E aí, tomar uma decisão de qual carreira seguir é meio que um tiro nas cegas, é um negócio meio complicado. E eu escolhi minha profissão lá em 2002 e não tinha conteúdos na internet, eu também não entendia como é que funcionavam as profissões. Se perguntassem para mim naquela época, o que faz um engenheiro de produção? Eu falava, não sei. Até mesmo o direito, que é a profissão que eu acabei escolhendo, eu não sabia exatamente como seria a minha vida até chegar no terceiro ano da faculdade, sabia? Que meu pai que falou para eu fazer direito, porque era um curso muito seguro, estável, tinha muitas possibilidades de atuação, concurso público e tudo mais. Então, quando eu vi que não tinha exatas, não tinha matemática, eu era uma negação na escola em matemática, química e física, eu fui lá fazer direito. Durante a faculdade eu gostei do curso, fiz estágio 5 anos, mas sabe quando você percebe que não é só praia, está um peixe fora da água ali? Não era aquilo, é muito burocrático, é muito demorado, demora 10 anos, 15 anos, e às vezes processos que você acredita que o seu cliente está correto, o juiz pode entender diferente, enfim, né? É um pouco frustrante. E depois que eu me formei, que eu fui procurar realmente o que eu gostava de fazer e tentar entender mais o mercado de trabalho. E foi aí que eu fui conversando com meus colegas de cursinho, que cada um estava fazendo da vida, como é que era o emprego de cada um. E eu entendi que a administração seria muito legal para mim. Certo. E aí estava começando a primeira turma pela FGV aqui na pós, aqui em Rio Preto. E aí eu fiz a pós em administração e eu amei, assim. E já percebe uma diferença aí, só uma dica para quem está assistindo a gente. Né? Quando você faz uma faculdade e você não tem tanta vontade assim de assistir as aulas, você fica bem tentado aí jogar um baralho lá fora, ou ir embora, ou não ir para a faculdade, é uma luzinha aí de atenção, de alerta, que talvez o curso não é certo para você. Porque é o que eu falo, o direito eu estudei, fui bem, não fui mal, mas assim, perguntasse para mim, você prefere faltar hoje para ir no cinema? Com certeza eu faltaria. Já na administração, eu amava cada aula. Para mim era divertido, sabe? O professor colocava lá alguns livros extras para você ler se quisesse. Eu comprava todos, sabe? Eu amava ver filmes de negócios. Assim, eu amava muito esse meio, sabe? De empreendedorismo. E depois que eu terminei a pós em administração, fui trabalhar em algumas empresas, né? Trabalhei na parte de administração, a parte financeira, a parte de pessoas, tudo mais. E eu entendi que o marketing era uma área que me interessava bastante. Até porque todo negócio, para sobreviver, tem que estar com o marketing bem estruturado, tem que saber gerar desejo das pessoas por aquilo que você vende. É verdade. Afinal, que adianta um negócio, uma empresa que tem um produto ou um serviço que ninguém quer comprar? É verdade. Né? Não sustenta negócio nenhum. Então, eu fui fazer pós em marketing também. Antes disso, só alguns caminhos que eu esqueci de falar. Não, pode mandar ver. Legal, manda ver. Eu achei que eu seria boa estilista. Eu fui fazer um curso de moda, corte e costura. Ó, eu vou interromper você e vou perguntar. Geralmente a gente não pergunta pra mulher, mas qual a sua idade? Eu tenho 39. 39. Porque eu vou contextualizar isso. Você está dizendo que você teve várias experiências em educação, em várias áreas, né? E isso não é um problema. Então, pode continuar. Depois agora tudo se encaixou. Né? Você vai ver. Isso. Agora, no começo estava sofrível, sabe? Que eu estava comparando com os meus colegas que se deram bem na primeira profissão. Alguns comprando carro, alguns se casando, tendo filho, e eu pensando, meu Deus, o que eu quero pra mim, sabe? Que profissão que é a minha cara? Então, antes do marketing, inclusive, eu fiz curso de corte e costura, eu tentei fazer moda, só que eu percebi que eu sou muito impaciente, sabe? Então, quando eu tava costurando um vestido que era uma costura muito longa, chegava no finalzinho, eu errava, sabia que eu tinha que tirar ponto por ponto manualmente, eu falava, não, eu vou comprar essa roupa e não é pra mim. Eu tenho uma máquina de costura em casa, eu não uso pra nada, nem pra fazer barra, assim, realmente não é uma aptidão, não é uma coisa que eu me dei bem. Tentei também importação e exportação. Tinha uma época que falava-se muito em comprar coisas da China, até hoje, né? Esse negócio Isso, é tem bom. o dropshipping, inclusive, né? Que claro. compra...
Mas isso foi antes até. Foi antes ainda. E eu tive o maior azar do mundo, porque eu importei velas de aniversário, aquelas velas vulcão, sabe? Que sai bastante faísca. E aquela vela flor, que abre, toca musiquinha e tal. E bem na época que eu tava importando, tava em época de greve com os despachantes aduaneiros lá em Santos. Nossa. Então a mercadoria ficou 2 meses parada no porto, depois perderam minha mercadoria, depois ela foi avariada. E nesse meio tempo, teve um acidente lá em Santa Maria, que pegou fogo na Boate Kiss por conta de uma vela parecida com aquela vela vulcãozinho que eu estava importando. E assim que a mercadoria foi desembaraçada, eu fui tentar vender, ninguém queria comprar. Todo mundo achando que incendiar as suas casas. Nossa. Né? Então a gente ficou com um produto que custou mais caro do que eu tinha definido, porque ficou 2 meses lá no posto alfandegado e é diário o valor do aluguel, da multa aluguel, ali, né? Do aluguel do espaço, né? Por ficar ali as caixas. E acabou que a gente vendeu pelo preço de custo mesmo. E teve outras questões também, né? Que a gente fez tudo certinho, pagou o imposto certinho. Depois eu fui entender que nesse mercado, o pessoal lá da 25 de março, os chineses lá, tem muita coisa que passa sem o devido imposto, sabe? Sim. Então eu fiquei fora de mercado, meu preço ficou acima do valor que deveria ter chego. Mas tentei agência de viagens também, tentei loja de utilidade também, tentei um monte de coisa. Nem lembro agora tanta coisa que eu já tentei, mas enfim. Mas é legal isso que tu está falando, né? E eu fiz essa questão, eu acabei interrompendo você para pontuar a sua idade e a questão relacionada às suas escolhas em educação. E são 2 pontos que me parecem. A questão de como a gente jovem é colocado numa pressão grande, descubra qual vai ser o resto da sua vida, né, profissional. E a gente não tem bagagem técnica, qualificação zero para tomar essa decisão tão importante. Isso tem aparecido em várias entrevistas que eu tenho feito com vários profissionais, em que como esse peso dessa decisão, né, a gente é imaturo para tomar isso, mas ela pesa na nossa vida. E aí a gente é obrigado a fazer essas comparações, porque os nossos amigos estão em outras profissões, tendo os seus devidos sucessos, e a gente olha para si e fala, pô, como eu não sei escolher. Mas na realidade, as profissões elas estão organizadas por perfis. Você mesmo falou, pô, eu fiz direito, mas era muito burocrático, ou eu fiz corte e costura, mas eu não sou tão paciente assim, mas tinha uma coisa que eu gostava muito. Então, o seu perfil é para aquilo. Pega seus talentos e vamos explorar esse lado. E que tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Com essa dinâmica de ser uma empreendedora. É isso que você é hoje, uma empreendedora? Isso. Sem dúvida, sou uma empreendedora. Eu demorei para descobrir isso, mas agora tá muito claro. Eu até postei recentemente nos meus stories aqui Carreira, que um bilionário diz o seguinte, né? Que aos 20 é o momento de você procurar saber o que você gosta de fazer. Testar tudo, tudo. Como eu fiz. Corte, costura, importação, agência de viagem, loja de utilidade, testar. Sabe? Perfeito. Entender se você quer ser funcionária pública, se você quer ser funcionária de uma empresa, ou se você quer ser empreendedora, e qual a área que você realmente quer mergulhar de cabeça. Porque o trabalho ocupa muito da nossa vida, né? A gente tem que trabalhar numa área que a gente tem prazer, porque senão a nossa vida vai ser muito triste, né? Verdade. Então, assim, descobrir realmente a sua paixão que você gosta aos 20. Aos 30 é o momento de se qualificar ainda melhor, sabe? Ter mais autoconfiança, saber exatamente o que você quer e construir aquele seu caminho. E aos 40, você já tá muito mais confortável, que a gente tá chegando, eu tô chegando, você já tá lá. Isso mesmo. É a hora de realmente facilitar as coisas, porque você já sabe quem você é, o que você gosta, já tem autoconfiança, já tem vivência de mercado, e é a hora de ganhar dinheiro e decolar o negócio. Legal. Então, assim, a gente aos 17, 18 anos realmente tem muita dificuldade, tanto é que eu criei aqui Carreira por conta disso, porque eu sofri bastante. E em 2016, que foi o momento que eu criei aqui Carreira, meu irmão estava nesse momento de não saber qual carreira seguir, né? E eu queria ajudá-lo. Falei, poxa, eu não vou deixar ele chegar quase aos 30, perdidão, né? E tava no seguinte, ele falava para minha mãe que queria fazer medicina. Lá ia minha mãe pagar um cursinho caríssimo para medicina. Dali 6 meses, não, eu quero ser piloto de avião. Lá ia meu pai e minha mãe ver onde tinha curso de aviação civil. Dali a pouco, não, eu quero fazer Barro Branco. Então, assim, os pais, eles também ficam numa situação difícil, né? Porque é muito importante que os filhos tenham um direcionamento profissional, que tenham a sua independência. Então, eu comecei a perceber que, assim como eu, muita gente tinha dificuldade em descobrir seu potencial e qual é a carreira que estava mais conectada ao perfil deles. E aí, analisando o que tinha de solução no mercado, o que era? Teste vocacional, que eu fiz vários e não deu certo para mim, né? Porque assim, o teste a gente consegue direcionar para aquela carreira que a gente está querendo, sabe? Então, quando eu fazia um teste, eu colocava lá, quando eu pensava em direito, trabalhar com leis, trabalhar em escritórios,
traje formal. Eu colocava tudo lá direcionado para aquilo que estava na minha mente, sabe? Não que tinha realmente a ver comigo. Sim. E eu também comecei a ver que psicólogas fazem testes vocacionais. Só que eu comecei a perceber, conforme eu levei meu irmão para um teste desse com psicóloga, para ele não errar tanto quanto eu, que os testes que elas usavam eram desatualizados também. O teste mais recente é de 2012. Então, de lá para cá, muitas profissões se transformaram, exato. E as psicólogas, elas são especialistas, né? A área delas mesmo é essa área de auxiliar as pessoas a lidar com questões emocionais, com transtornos, né? Com uma série de dificuldades e particularidades, não é isso? Exato, mas mais a questão comportamental, cognitiva, emocional, com distúrbios, doenças, enfim. Mas essa questão realmente neurológica, né? E é a praia que elas estudam, se dedicam e são, assim, especialistas nisso. Já falar de carreiras e profissões não é uma área que elas têm tanta familiaridade assim. Uma ou outra psicóloga pode até se colocar, estudar e pesquisar sobre isso, mas a maioria das psicólogas não saberiam falar, por exemplo, o que faz um engenheiro de biotecnologia, ou um cientista de dados, ou enfim, são 200 profissões, cada dia surgem novas carreiras, e elas não são a profissional que se coloca para realmente estudar e avaliar tecnologias, tendências, mercados, empreendedorismo e tudo mais. Então, quando meu irmão fez o teste com a psicóloga, apareceu lá que ele era bom em humanas e tinha lá 8 profissões. E encerrou ali o processo. E aí ele começou a fazer publicidade e propaganda. Fez 2 meses de faculdade e parou. Falou pra minha mãe, não é isso que eu quero. Então, eu falei assim pro Elinho, que é o meu sócio, né? Que ele também estava sofrendo no trabalho, estava tendo crise de pânico na hora de entrar na empresa. Olha essa situação. Chegou no hospital achando que estava infartando, mas era só não, né? Era uma crise de pânico, que é terrível. E aí nós começamos a pesquisar o mercado. Fui levantar informações, vi que 72% dos brasileiros são infelizes em suas carreiras. Então, imagina o potencial que a gente está perdendo. Se todo mundo fosse feliz naquilo que faz, né? Imagina como o mundo teria mais prosperidade, como as pessoas seriam mais felizes, né? Porque a pessoa menos doente, né? Menos doente, claro. E as mudanças que essas pessoas poderiam colocar no mundo, né? Porque quando você faz o que você gosta, você consegue fazer coisas impossíveis acontecerem. É muito incrível isso. E aí nós fomos atrás de estudar todo o material que tinha sobre orientação de carreira, sobre transição de carreira, análise de talentos, perfis comportamentais, enfim. Eu fui pesquisar materiais americanos, finlandeses, a gente realmente mergulhou nesse meio e eu fui fazer pedagogia também, pensando em criar uma metodologia, pensando em criar um sistema. E aí nós começamos em 2017, né? Num processo manual, tudo no papel. Os testes todos nos papéis, usei os amigos do meu irmão, todos meus cobaias, que estavam no terceirão, né? E assim que a gente definiu a metodologia ideal, que para nossa visão, né, da Que Carreira, que hoje faz 7 anos, a gente entendeu que, no primeiro passo do nosso processo, mergulhar no autoconhecimento. Legal. Identificar talentos, habilidades, interesses. Eu até pergunto o que aparece lá no seu TikTok, porque o TikTok é muito inteligente, né? O algoritmo sabe aquilo que te capta a atenção por mais de 15, 20 segundos e te manda mais conteúdos similares àquilo que você gosta. É verdade. Então eu até pergunto, o que tem lá no seu TikTok, sabe? Quais são os assuntos que te interessam e que chamam a sua atenção? Então a gente analisa muito a parte de autoconhecimento. Nós temos um aplicativo hoje que traz um mapa de perfil, aparece lá o perfil DISC da pessoa, né, onde a gente consegue perceber se ele é mais dominante, mais influente, mais conformista, enfim, a gente consegue entender qual é a praia daquela pessoa, como aquela pessoa se comporta e como ela se sente bem, sabe? E com todo esse material que o nosso aplicativo traz, a gente consegue identificar quais são as carreiras que ela vai ser mais feliz desenvolvendo, que ela vai fazer com mais naturalidade, mais prazer, porque como eu te falei antes, né, o mercado hoje está muito concorrido. Tem muita gente em todas as áreas. Então é fundamental que a pessoa realmente curta muito aquilo que ela faça, não só para ser feliz na faculdade, mas para ela ter interesse em fazer como eu fazia na pós em administração, que ela queira ler mais, fazer mais cursos, se qualificar mais, para ser uma referência naquilo que ela faz, para ser realmente... E fazer isso bem, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz bem. E fazer um gancho aqui, né? Você falou do Elinho, né? O Hélio Tedeschi Filho. É, meu sócio. Seu sócio, seu marido. Isso. Isso é legal, porque existem profissões que é possível essa sinergia, né, de casal e profissional, né? E isso é bacana. E um outro ponto que eu quero trazer aqui pra gente é essa questão do poder da escolha, do poder que você falou. Quando você está com 40 anos,
e às vezes um pouco mais, às vezes quase chegando, você tem esse poder já de ter decidido muita coisa, ter errado muita coisa, ter excluído algumas pessoas das nossas vidas, né? Ter adicionado outras, já sabe mais ou menos o que a gente quer. Então já dá para melhorar e lapidar melhor as próximas escolhas da nossa vida. E a profissão é a principal delas, ou uma das principais. Com certeza. Isso é muito legal. E hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores, aqui antes de começar, a respeito de como funciona a usinaria, qual que é a ideia dessa empresa por trás do podcast, que tem essa necessidade, ou esse objetivo, necessidade não, né? O objetivo de levar o profissional 40 a mais ao mercado digital. E uma série de percursos, de caminhos são necessários a gente fazer, de etapas são necessárias serem vencidas. E a Que Carreira, ela tem uma vantagem fantástica nesse processo, que ela vai fazer com que esse profissional, antes de qualquer coisa, olhe para si. Né? O planejamento estratégico, ele faz isso. A gente tem uma análise SWOT da pessoa, um briefing inicial, depois uma análise SWOT, mas você tem um aprimoramento, né? Antes dessa etapa, da pessoa entender o que ela quer, porque não dá para seguir os próximos anos da nossa vida, das nossas vidas, fazendo alguma coisa que a gente não quer. Eu acho que isso é importante. A gente tem a habilidade hoje, as capacidades financeiras de poder escolher melhor. Você vê isso também? Com certeza. Por isso a transição de carreira está cada vez mais comum. Porque nossos interesses aos 20 anos mudam. Nossos valores mudam, nossos objetivos mudam, nossas metas mudam, tudo muda com a maturidade. Sim. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão chegando aos 30, aos 40, aos 50, enfim. E estão revendo. Peraí, eu sou feliz aqui no que eu faço? Depois da pandemia, aumentou muito a procura por transição de carreira por isso. Acho que muita gente começou a pensar, se eu morresse hoje, eu morreria feliz? O que eu faço faz sentido para mim? Então, é muito bacana, em qualquer momento da vida, a pessoa estar sempre buscando, sabe, se autoconhecer, se desenvolver. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é você morrer do jeito que você nasceu, sabe? A gente tá aqui para evoluir, para estimular talentos, habilidades. E durante o processo da Que Carreira, não só a profissão que a gente fala. Eu falo muito de vontades, interesses e hobbies que você queira. Por exemplo, eu tenho um interesse gigantesco em tocar piano, sabe? Então, é uma coisa que eu quero fazer muito. Eu quero fazer mais yoga, eu quero fazer mais tênis, eu quero fazer mais musculação, eu quero trabalhar e entender mais design de interiores, eu quero entender muitas outras coisas. Então, a gente tá aqui, não precisa reduzir a uma coisa só. É verdade. Sabe? E eu vejo que quando a gente se coloca aí nessa posição de querer estimular aquilo que você tem interesse, aquilo que você gosta, a vida fica muito mais legal, muito mais interessante. Ao mesmo tempo que você tem uma série de habilidades que você já conquistou, você já tem experiências com lideranças, com relacionamento interpessoal, tanto com chefes quanto com subordinados, que todas essas habilidades, elas não precisam ser perdidas, você não vai começar do zero nessa transição de carreira. Você já tem uma bagagem técnica, uma vivência que ela pode ser muito bem aproveitada. Você me enviou, né, os livros que falam sobre isso é muito legal. E quando eu idealizei tudo isso, parte do meu trabalho foi entender um pouco sobre as profissões. É um tema que abarca todo mundo, né? Todos os seres humanos mesmo. E ao mesmo tempo que você tem essa necessidade de fazer alguma coisa diferente, a gente quer fazer. E hoje, esse meio tecnológico, nossa contemporaneidade, ela nos entrega possibilidades novas. Então, ao mesmo tempo que você fala assim, o material que a gente tinha disponível para a carreira de 2012, né, a gente teve de lá até aqui alguma série de revoluções profissionais, de possibilidades. Nesse meio do caminho teve a pandemia, os processos tecnológicos, desenvolvimento de inteligência artificial, tudo, essa rotina nova do home office. Como é que a gente vai escolher hoje, né, diante de todas as possibilidades disponíveis? É uma loucura. Então, e não é uma loucura? Ao mesmo tempo que eu falei, poxa, esse material de olhar para as questões vocacionais nunca teve tanto sentido na vida das pessoas. Natasha, fico muito feliz de ter encontrado o seu conteúdo, encontrado você, né, por indicação aqui do José, né, José? Bastidor aqui, e que na hora que eu conversei com ele, ele entendeu, falou, Marcelo, dá uma olhada, dá uma atenção para isso. E eu falo para as pessoas, durante a vida, hoje,
aumentando o tempo de vida, nossa qualidade de vida, a gente pode fazer sim 1, 2, porque não 3 carreiras na nossa vida. A gente não é obrigado a ficar na mesma coisa, aquilo que nos venderam lá atrás, quando a gente tinha 14, 15 anos. Ou que os nossos pais e avós, né, ficavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa. E que desejaram para nós, e não era aquilo que bem que a gente queria fazer. Poxa, é muito legal, Natasha. E me fala uma coisa, diante de toda essa sua caminhada profissional, né, de encontros, desencontros e um grande encontro, né? Quais foram as habilidades que você teve que desenvolver, principalmente as soft skills, né, as comportamentais, para superar isso e chegar nesse seu resultado de, pô, eu tenho esse perfil, gosto disso e quero seguir por esse caminho. Quais foram as grandes habilidades? Bacana. Porque as hard skills, as faculdades, né? Direito eu uso hoje, que eu faço contratos. Administração o tempo inteiro, marketing o tempo inteiro, pedagogia, importação e exportação, às vezes para falar sobre um negócio, né, de alguém interessado, isso a gente aprende. Agora, soft skills são as mais desafiadoras, né? E quais foram, para mim, na verdade, eu tenho 2 soft skills que eu acho que para todo mundo, que é o que define se a pessoa vai ter sucesso ou não na vida. Eu acho que a primeira é autoconfiança. Se você não tem coragem, se você não acredita em você mesmo, você vai ficar ali onde você tá, você não vai arriscar grandes coisas, você não vai se desafiar. E criatividade, para você conseguir fazer diferente, sabe? Porque tem muita gente em todas as áreas, então de alguma forma você tem que inovar, você tem que criar alguma coisa bacana, ou pelo menos comunicar de forma interessante aquilo que você faz, aquilo que você vende. Então acho que a pessoa que é autoconfiante e criativa, agora para o futuro são fundamentais essas habilidades, mas pensando em mim também, além dessas 2 que eu tenho desenvolvido bastante, a parte de executar, sabe? Ser resiliente também, mas a parte de planejar, claro, planejo muito as minhas coisas, mas eu sou muito de colocar em ação. Mesmo que seja a versão 1.0, pode não ser a versão ideal, mas eu executo, sabe? Eu planejo, executo. Por quê? Eu erro, claro que eu erro muitas vezes, só que eu erro rápido, eu corrijo rápido, eu vou evoluindo, sabe? E em coisa de 7 anos que eu tenho aqui carreira, a gente já transformou a empresa tantas e tantas vezes, e eu acho que é até uma dica para quem está assistindo aqui, que essa inquietude, essa busca por se desenvolver o tempo inteiro é fundamental. A gente não pode ficar parado onde a gente estava antes, né? Porque tá tudo mudando, né? E se pensar, como você disse, na tecnologia, que está desenvolvendo horrores, né? Hoje a inteligência artificial responde qualquer pergunta, nós temos sistemas e aplicativos que fazem qualquer cálculo. Então, tudo que você aprende na faculdade, claro que é importante, é muito importante. Mas mais do que nunca, nós seremos convidados a trabalhar a nossa humanidade. Humanidade, perfeito. A gente, desde então, a gente foi educado para trabalhar como robô em linha de produção, a executar uma atividade super robótica, repetitiva, sem usar a nossa emoção, a nossa intuição, os nossos feelings, nossa criatividade, né? Numa empresa, você é sentimental ou emotivo, isso é horrível, né? Se você é uma pessoa que escuta a sua intuição, nossa, minha intuição diz para eu não fazer esse negócio, não, imagina. Então, assim, com a tecnologia que vai fazer o trabalho pesado, a hard skills, mais do que nunca a gente tem que nos transformarmos em super seres humanos, sabe? Em se conectar realmente com o que a gente gosta de fazer, com a nossa intuição, ou com Deus, né, de acordo com a sua religião, seja lá o que for, mas tentar ser o mais humano possível. Porque eu percebo que hoje as maiores crises estão acontecendo nos relacionamentos, na comunicação, que as pessoas não estão desenvolvendo. Às vezes as pessoas querem a mesma coisa, só que elas não sabem comunicar que elas querem a mesma coisa. Exatamente isso. E aí está acontecendo muita crise, muito problema, muito desencontro, porque todo mundo quer o melhor para tudo, né? Mas a questão é, até para política também a gente pode colocar esse campo. Todo mundo quer o bem do país, do mundo, mas cada um fica tão firme, tão convicto ali que o outro é malvadão, que o outro é isso, que a gente não para se ouvir, para se escutar e achar as nossas conexões, a gente só fica nas diferenças. Eu viajei um pouco, né? Mas... Não, isso é legal pra caramba. E eu tô deixando você falar porque tudo tá bem alinhado, tudo super sentido, inclusive com a proposta do canal, com a proposta da empresa, porque tudo que você está falando é esse olhar próprio, mas essa realidade que ela tá aqui, ela é visceral, e ela atinge todo mundo. E como você lida com profissão, você tá vendo isso te atingiu e você pegou todas as 2 dores e transformou isso num negócio. Foi isso que você fez. E você viu, pô, essas dores são de outras pessoas, que também foi o que eu fiz. Eu tinha essa dor de ir pro digital, como é que eu vou organizar isso? E quando eu observei, outras pessoas também tinham as mesmas dores. Eu acho que essa criatividade que você falou, ela é totalmente
necessária. A gente tem que se reinventar e colocar com a autoconfiança essas coisas em práticas, como você falou. A administração vai ensinar pra gente o PDCA, né? Planeja, vai lá, executa. Pô, já saiba que não vai dar tão certo quanto você imaginou. Por isso existe a outra etapa, que é analisar e depois refazer o processo ad infinito. Então a gente não está reinventando a roda. Agora, passar por esses processos continuamente na vida... não desistir, né? E não desistir. Faz parte dessa vida. E parte da proposta daqui também desse canal é falar para os jovens: pessoal, vocês vão errar. Vocês vão errar com uma constância maior do que vocês gostariam. Isso faz parte do aprendizado. Vocês vão ouvir não, vocês vão ralar o joelho, mas vai ter que passar o mertiolate, nem sei se tem mertiolate mais, mas vocês têm que continuar caminhando, não desistir desse processo. Isso em qualquer profissão, em qualquer área da nossa vida. E agora eu vou viajar um pouco também, pode? Claro, vamos junto nesse barco aí. Não, é porque assim, né? Esse é um tema que eu gosto muito. Então, tem essa sinergia do que a gente está falando. Mas o ponto que eu quero trazer é que a gente tem muito o que contribuir individualmente para a sociedade. E as pessoas hoje, elas acabam, por conta da tecnologia, muitas vezes se isolando, achando que essa questão do digital é algo que faz com que a gente tenha que ficar nas nossas casas. Isso não é verdade. Essa questão da humanidade, ela está nesse relacionamento, que eu falo que é o 3.0, no 3D. Isso tem que acontecer, se olhar no olho, isso tem que acontecer, conhecer vocês e né, conhecer a Van aqui, tô falando da Van aqui, né? A Van está o tempo todo aqui com a gente. O José, e toda essa integração humana, não é só uma questão de vocês estarem assistindo aí onde quer que vocês estejam. O relacionamento é necessário, não é possível se apartar dele e das nuances, que são as pequenas decepções ou as grandes, mas também a necessidade dessa reviravolta que a gente tem que fazer o tempo todo, que é cair e levantar, se refazer o tempo todo. E isso está ligado, sim, com a profissão que a gente escolhe, com as decisões que a gente toma, com os desafios que a gente supera. Mais uma vez, Natasha, muito legal, cara. Eu tô pirando aqui. Não, só uma coisa bacana do trabalho de vocês, né? Como a gente estava conversando, você me apresentou, explicou o seu negócio. O que eu acho muito bacana é isso, né? Porque quando a gente está no mercado de trabalho, a gente tem algumas opções, né? A gente pode ir para o concurso público, a gente pode ser um funcionário, CLT, né, que geralmente obedece um pouco o piso salarial, tem empresas que têm uma remuneração maior, isso, participação de lucro e tudo mais, mas também tem a área de empreendedorismo, que é uma área muito bacana. Sim. Né? Pensando aí, vamos fazer uma conta básica aí, uma psicóloga, por exemplo. O piso salarial tem em torno de R$4.000 aqui no Brasil, depende do estado, mas vamos colocar 4.000 a média. Se essa psicóloga trabalha com valor... As razoáveis, assim, legal, de R$200 a consulta, a hora. E se ela consegue 5 pacientes por dia, ela faz R$1.000 em um dia. Se ela trabalha 20 dias no mês, ela faz R$20.000. Então, ela pode empreender e ganhar 5 vezes mais, né, daqueles 4.000 do piso salarial. É verdade. Mas aí que tá, como é que eu vou conseguir 5 pacientes por mês, por dia, na verdade, né? Como é que eu vou conseguir ter essa agenda cheia o suficiente para me rentabilizar 20 mil por mês? E aí que vocês entram, porque empreender é desafiador pra caramba. Construir uma autoridade, ser vista como uma referência naquilo que você faz, demanda não só o conhecimento técnico, que é fazer uma boa faculdade, uma boa especialização, mas também ser uma boa marqueteira, uma boa empresária, uma boa gestora. Veja aí a Natália Beauty, das sobrancelhas. Sim. Né? Ela cobra R$14.000 para fazer a sobrancelha. É a melhor de todas? Talvez não, mas é uma marqueteira absurda. Então, assim, muitas vezes as pessoas que a gente tá vendo hypada, ganhando muito dinheiro com muito sucesso, nem é a melhor da sua área. É verdade. Mas é porque faz um bom marketing, ela gera desejo, ela faz com que as pessoas queiram pagar o preço que for para ser atendido por ela. Então, esse trabalho de criar uma autoridade, de criar essa reputação, é muito complexo, é muito difícil você viralizar num vídeo e virar uma referência. Então, o trabalho de vocês de assessorar a pessoa, desde a imagem, da postura, da comunicação, como ela vai se comunicar nos canais mais diversos, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, né, tem uma variação enorme. Isso faz toda a diferença. E conforme ela vai tendo
como nós falamos, a gente acerta, a gente erra, segue criando conteúdo, segue melhorando, ficando cada vez mais autêntica, mais carismática, a coisa vai acontecendo dia a dia. E ela vai chegar nesse momento que ela vai ter a agenda cheia e vai poder contratar outras pessoas, ela vai poder dar cursos da metodologia dela, então ela vai monetizar com os atendimentos, com os cursos, talvez com e-book, talvez com workshops, enfim, com palestras, aí que tá. E eu vejo que o futuro, tendência de futuro mesmo, serão as empresas enxugar os seus tamanhos e contratar terceirizados profissionais. Sim. E quais profissionais serão contratados? Aqueles que fazem um bom marketing, aqueles que têm uma autoridade bacana, que têm essa reputação que as pessoas vão ouvir e falar, poxa, essa pessoa está correta, eu vou seguir essa instrução. Então, eu vejo que é um desafio gigante, porque eu também trabalho dando aula de empreendedorismo para o ensino médio, agora também para o ensino fundamental, então está muito desafiador. Legal. Eu estou participando, eu não, né? O Colégio Startiano, que eu sou a professora lá. Estamos participando das Olimpíadas do Empreendedorismo, que a Cris Arcangeli e outros Shark Tanks desenvolveram. Então, eu estou ajudando alunos de 11, 12, 13, 14 anos a desenvolver empresas, resolverem dores, né? Criando startups, e também a turminha do ensino médio. Mas o ensino médio já tem um pouquinho mais de maturidade. Já faz desde o primeiro ano do ensino médio, eu acompanho eles. Então, é muito bacana a gente começar a educar os jovens desde a escola, né? Porque ter essa visão de que você vai ter que empreender, que provavelmente você não vai ter um emprego que vai te pagar 10, 20, 30 mil reais, que é o que me prometeram, mas não aconteceu. Que não é tão fácil assim, não é? Exato. Então, eu vejo que quanto antes os jovens têm que ser educados para esse mundo do empreendedorismo, porque vai ser a solução, né? A gente vê o FIES, foi muito bom quando deram acesso para muita gente fazer faculdade. Foi maravilhoso dar educação para muita gente, porém, o mercado não cresceu. Então, muita gente se formou e poucas vagas de emprego, não cresceu muito daquilo. E acabou que nós temos muitos formados, desempregados, né? Ou trabalhando em áreas que não tem nada a ver. Então, faltou empreendedorismo. É verdade. Até mesmo faculdade de administração, às vezes, não ensina a pessoa a empreender. A pessoa fica assistente administrativo para sempre, né? Então, esse negócio de empreender e de fazer um bom marketing, saber se comunicar, saber ter essa expertise aí de conseguir criar uma boa reputação, isso muda o jogo, sabe? Isso vira a chave, isso que é a diferença de quem tem sucesso e quem não tem, na minha visão. Exatamente. Não, mas é uma visão muito alinhada com a minha, e é complicado, porque a gente sempre vai falar que a nossa realidade é a verdadeira, né? Ela não serve, nossa realidade não serve para todo mundo, eu sei disso, fica tranquilo. Mas o que acontece? Essa questão do empreendedorismo, do perfil empreendedor. Existem características específicas, ou melhor, existem conteúdos técnicos específicos relacionados ao perfil empreendedor que é necessário ensinar para muitas pessoas. Então, mas quais são essas vamos chamar de disciplinas ou conhecimentos? A pessoa tem que se entender, sim, sobre as questões financeiras, sobre o que é investimento, como que ela ganha dinheiro, quais são as 4 formas básicas de ela ganhar dinheiro, como que ela vai guardar, quais são as melhores aplicações que ela pode fazer com esse capital dela, se ela vai colocar isso numa renda fixa, se ela vai colocar isso numa renda variável, se ela vai investir esse dinheiro no próprio negócio, se ela vai investir esse dinheiro na própria educação. Como que isso vai retornar para ela, para poder valorizar esse capital? Se a gente fala de capital, a gente fala de ativo, ou seja, aquilo que tem um significado, uma linguagem contábil. Então, o que é entrada, o que é saída, o que é receita, o que é lucro? Qual a diferença de lucro e faturamento, ou lucro bruto e lucro líquido? Por quê? Eu ganho 10 mil de salário, certo? Legal. Aí você vai pagar de deslocamento para chegar nesse trabalho 2 mil reais por mês. Tá bom, então essa despesa, ela já foi. Você não ganha mais 10, você ganha 8. Aí você tem imposto de renda. O imposto de renda não é sobre os 8 que ficou para você, é sobre os 10. Então já caiu para 5, um exemplo. Né? Aí você tem uma série de despesas que você não põe na balança e você não faz essa conta. Muitos profissionais experientes não fazem contas básicas do ponto de vista contábil, não tem essa noção exata das questões das finanças, só vão vivendo dia após dia. E as questões comerciais que você falou, é preciso entender questões relacionadas à precificação do próprio salário, entender que o patrão dificilmente vai pagar aquilo que você quer, que é aquilo que você acha que vale. Só que ações comerciais organizadas, orientadas a um preço certo, com a reputação correta,
tende a entregar um resultado que você almeja. E isso é empreender, não é? Então, essas questões, elas precisam ser elucidadas, elas precisam ser entregues às pessoas e dizer para elas, olha, existe essa realidade e existe essa realidade. Vocês podem escolher, mas entendam que existem essas diferenças. Eu não fui ensinado sobre isso. Tive que entender jogando o jogo. E você também. Agora, hoje, você fala dessas escolas de empreendedorismo. Essas novas gerações não precisam passar por essa aprendizagem dentro do fogo para aprender. Pode, é um caminho. É um caminho. Não é? Mas é possível. Eu acabei de terminar uma segunda graduação em engenharia de produção. E dentro da grade curricular tinha empreendedorismo. E as disciplinas integrativas, elas sempre eram orientadas a esses resultados. Então, eu vejo que parte do processo acadêmico tem olhado para isso. Alguma parte, nem todas elas, mas tem olhado, o que já é um grande diferencial. Mas eu só queria fazer esse fechamento, né? Entendendo que, de verdade, o seu ponto de vista, para mim, é o mais próximo possível da realidade. Se você me permite um ponto final, esse espírito empreendedor de verificar se a sua ideia está certa é o que moveu a humanidade o tempo todo. Essa coisa, mas o que tem lá? Não, vamos lá, juntam a galera, vamos lá ver. Mas é difícil. Mas a gente vai conseguir. E chega lá, putz, era isso mesmo. Ou chega lá, putz, não era nada daquilo. Isso é um empreendedor. Ô José, depois eu procurei põe na edição, não precisa nem cortar esse trecho, mas procurar o filme, o seriado, que é com o Rodrigo Santoro. Eu sempre falo desse seriado, que mostra a navegação de Fernão de Magalhães. Para mim, esse seriado é o resultado exato do que é um empreendedor. A história se resume assim: ele é um português e ele sabe que tem um caminho para as Índias e para o outro lado do continente, porque ele não pode passar pela rota inglesa. Então, só que os portugueses não acreditam nisso. Então ele vai tentar com outro rei, o rei da Espanha, que eram inimigos. E ele consegue o investimento. Então ele não era um investidor, ele era o empreendedor, o cara que idealizou isso. E aí ele consegue os barcos, só que ele não era capitão. E os caras perguntam, mas você não é capitão? Você nunca fez isso? Como é que você sabe? E aí quando ele vai para a embarcação, chega o bispo e fala para os capitães, é o seguinte, ele vai, mas qualquer coisa, mata ele. Então o cara já começa com o pé atrás e no final ele descobre, né? Aí vocês vão ver o vídeo, mas a gente sabe da história que ele descobre sim o caminho para as Índias, o caminho alternativo. E esse filme, se vocês puderem assistir, esse filme para mim, melhor que qualquer outro, esse seriado, ele narra o que é a epopeia de um empreendedor. Natasha, voltando para você, tá? Que você é meu foco hoje aqui, é que você me empolgou. Natasha, diante de todas essas aprendizagens, essas conquistas que você obteve, qual que é a grande experiência positiva que você tira de tudo isso? Bom, são tantas. Vamos tentar aqui. Peraí, deixa eu filtrar. Bom, que a cada desafio, a cada dificuldade que a gente encontra, claro que é horrível, né? Claro que quando as coisas não dão certo, não são legais, ninguém fica contente com isso. Porém, a gente vai se transformando numa pessoa à altura daquela que a gente quer ser, né? Se eu quero ser muito bem-sucedida, se eu quero ter um monte de empresa, se eu quero ser reconhecida, eu tenho que ser uma pessoa que tem muita experiência, eu tenho que ser calejada, eu tenho que ter sido obrigada a me melhorar, a me desenvolver, porque se tudo vai lindo e maravilhoso, a gente não melhora muito, a gente não vai atrás de se desenvolver e de estudar mais, se aperfeiçoar. Então, o que eu acho mais bacana da minha jornada, e que, não que eu tô pedindo mais problema, Deus, não. Não é isso. Mas é que eu entendo que tudo que eu passei foi muito positivo e me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? Com muito mais inteligência, muito mais tranquilidade. Já fui muito ansiosa, muito preocupada. Tudo achava que ia dar um problemão. Hoje eu falo, não, calma aqui, vamos resolver. A gente vai conhecendo pessoas, vai compreendendo mais as coisas. Então, eu acho que o grande lance, né, que os desafios me trouxeram, foi essa calma, essa tranquilidade e saber que a gente vai dar um jeito e que cada desafio é um incentivo para a gente se desenvolver, melhorar, para eu ficar na Natasha à altura daquela que eu quero ser. Fenomenal, Natasha. Gostei muito tudo que você falou, deu para perceber isso, né? E eu vou pedir para você, né? A gente está encerrando aqui, eu pedi para você deixar uma mensagem para essa nova geração de profissionais que estão chegando. Eu acho que você pode falar com bastante propriedade não só para os novos profissionais, mas para os profissionais que querem transitar suas carreiras, né? Querem mudar, querem dar esse passo de coragem. Qual que é a grande dica, a grande mensagem?
Então, a mensagem que eu daria é não desista de se desenvolver, de se autoconhecer e buscar ser feliz naquilo que você faz. Sabe, a vida é isso, é muito curta, você não pode perder tempo demais infeliz, insatisfeito, frustrado, ganhando mal, acostumado a ter uma vida que você gostaria de ter muito melhor, sabe? Uma casa melhor, um carro melhor, mais acesso, mais reconhecimento, mais respeito. Você pode mudar sua vida a qualquer instante, é só você resolver que quer mudar, né? Então a vida é feita de escolhas, então a todo momento você pode mudar a sua vida e pode transformar. Precisa um pouco de dedicação, esforço, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Mas vale muito a pena. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.